Do império para a fragmentação, da glória à dispersão. Esse foi o contexto histórico italiano durante toda a Idade Média, até os fins do século XIX, na Idade Contemporânea. Iremos conversar sobre a unificação italiana, que após o seu apogeu, se viu mergulhada em tempos difíceis sob domínios estrangeiros e ressurge, após guerras napoleônicas, com um novo sentimento. Saudações, sou o professor Nege, licenciado em História. Sejam bem-vindos ao canal Professor NG. Hoje um assunto importante sobre a unificação italiana. O tema Revoluções Liberais do século XIX nos trouxe o ressurgimento da Itália como nação e sua construção sob bases nacionalistas despertadas quando sob domínio francês, em especial Napoleão Bonaparte. Vamos dialogar em aspectos gerais a composição do Estado italiano. A nossa conversa nesse vídeo terá duas partes no mesmo episódio, a primeira o contexto histórico e a segunda parte a construção da unidade italiana. Contexto histórico. O Império Romano em decadência tem seu fim no ano 476 d.C., iniciando o que chamamos de Idade Média. De um Estado unificado e expandido, a Península Itálica se vê fragmentada em cidades-estados, ducados e reinos, onde por ambições impediram uma unificação com rivalidades e guerras fratricidas. Em busca de aliados para suas aventuras, atraíram potências estrangeiras que, por meio de força e da política, dominaram a região. Destacamos a França, a Espanha e a Áustria. Em 962, Otto, rei alemão, foi coroado imperador de Roma pelo Papa João XII, unindo o destino da Itália aos dos reis da Germânia, envolvidos no imenso mosaico de povos no chamado Sacro Império Romano. Adiante, no século XIII, com o enfraquecimento do poder temporal da Igreja e o ressurgimento do comércio pelo advento das Cruzadas, permitiu que as cidades como Gênova, Florença, Veneza e Milão tornassem-se ricas, consolidando sua autonomia. Com o poder econômico, os interesses em expandirem ocorrem e surgem conflitos por territórios menores na península por parte das grandes cidades, havendo assim incorporações. No período renascentista, a Península Itálica vivenciava a cultura e o grande desenvolvimento econômico, onde as cidades, os reinos e os ducados prósperos entrariam em conflitos por hegemonia. A rivalidade era a fragilidade. No momento alto, onde a península era símbolo de progresso, surgem as batalhas pelo poder que teceram um futuro de novas quedas e do domínio estrangeiro. Naquele instante, como disse Maquiavel, a união seria o único caminho. Profetizava que a desunião levaria à ruína. Dinastias monárquicas desafiam-se pelo poder. Os Habsburgos e os Valois. Em 1559, os Habsburgos detêm o poder. De 1559 a 1713, a Península Itálica esteve sob domínio espanhol. Nesse ínterim, houve conflitos contra a França. Surge a crise europeia com o advento das grandes navegações e novas rotas comerciais. O Mediterrâneo não era interessante, houve declínio de Veneza e Gênova, Florença deixa de ser um centro bancário, epidemias assolam a Península Itálica, na cultura o Renascimento foi contido pela Inquisição, além do triunfo da Contra-Reforma, nítida influência da Espanha católica. Na Espanha, com a ausência de herdeiros para substituir Carlos II, inicia-se uma batalha pela sucessão envolvendo diversas monarquias que finalizou com o Tratado de Utrecht em 1713 a 1715, onde ficava convencionado a perda de posses italianas pela Espanha, agora aos cuidados da Áustria, e a França estaria com as fronteiras de 1700. O período de dominação austríaca na Península Itálica permaneceu de 1713 a 1792. Dos dias da Revolução Francesa na Itália. A França inicia-se o processo de anexação e ocupação da Península Itálica em 1792 até 1814 com a queda de Napoleão. A Revolução Francesa influenciou uma pequena burguesia intelectual em seu primeiro momento. A Igreja na Península Itálica, com o advento do Iluminismo, foi afetada em seus privilégios e assim desacreditada. Alguns dentro da Igreja promoveram reformas. Era outros tempos, a adaptação era necessária para a sobrevivência política. A Igreja promovia melhorias em vias de acesso e livre comercialização sem tributos. Nobres italianos e austríacos
aderiram em parte ao liberalismo econômico e em alguns aspectos de justiça. Foram os chamados déspotas esclarecidos, que ajudaram no progresso. Campanha francesa na Itália. A partir de 1792, a França contra-ataca a Áustria e a Prússia, anexando as cidades de Nice e Savoy, que são italianas sob domínio austríaco. A França visava, no período do Diretório, para manterem-se no poder, expandir o modelo republicano francês para seus vizinhos de fronteira. Napoleão, no período de 1796 a 1797, realizou uma campanha na Itália, onde anexou e ocupou a península, criando duas confederações, a República Cispadana e a República Transpadana. Esta última tornara-se reduto de jacobinos. As anexações continuavam e cada reino fora reformada em sua constituição no sentido democrático, tornando-se repúblicas, como foi o caso de Gênua e Roma. A Península Italiana estaria dividida em espécie de confederações republicanas. Agora as confederações Cispadana e Transpadana se uniram e formaram a Cisalpina, com a capital em Milão. Em 1800, Napoleão anexa Piemonte e constitui a República Italiana em 1801. Napoleão novamente muda o sistema, onde a República Italiana, agora com Veneza, se torna Reino de Itália, com seu irmão José Bonaparte assumindo o poder. Mais incorporações. Em 1811, por questões políticas, anexa a Toscana e os estados papais à França por descumprirem o bloqueio continental aos ingleses. A novela não termina por aqui. Napoleão foi derrotado e seus domínios em ruínas. A Áustria invade a Itália e impõe um armistício com o vice-rei italiano, onde ficava combinado o destino do Reino de Itália no Congresso de Viena. No concerto europeu, o Reino de Itália estava sob o regime austríaco. O despertar. Por mais de 1200 anos, a Península Itálica passou a ser indiferente à sua língua pela diversidade de sua gente, que falavam vários dialetos, o francês, o espanhol, o latim, demonstrando desta forma o não pertencimento. A fragmentação foi fruto de ambições e rivalidades entre as grandes cidades e ducados. Maquiavel já alertava quanto a isso, como um profeta dizendo: para um Estado absolutista existisse na Itália, necessário ter um príncipe. Estava certo, pois devido à falta de unidade ocorreram diversas ocupações estrangeiras. O sentimento de nação só despertou a partir da invasão de Napoleão e posteriormente da Áustria. Naquele ínterim, já operava dentro da Península Itálica os ventos liberais do iluminismo, onde poderia observar algumas sensíveis mudanças, por exemplo, nos referindo ao poder da Igreja, que vivia o seu declínio político-espiritual e estava desacreditada. A Áustria vivia um regime novo, o despotismo esclarecido, que poderíamos nomeá-los como transição. Mantinham os poderes monárquicos, portanto, aliaram-se à burguesia e implementaram reformas administrativas, civis e econômicas. Cidades como Nápoles e Toscana despotaram através das reformas. Com a Revolução Francesa, iniciou-se o processo de ondas revolucionárias exportando suas ideias para expandirem além de suas fronteiras, e no ano de 1793 avança e ocupa a Savoia. Inicia-se uma guerra entre tropas de Napoleão e as monarquias tradicionais, formada por coalizões que foram várias, com diversas formações até 1815. As monarquias temiam sua sorte, onde pudessem ocorrer revoluções por toda a Europa, derrubando os regimes respectivos. Napoleão tinha um programa de expansão de seu modelo político republicano e o seu código napoleônico por toda a Europa. Seu crescimento tinha como objetivo derrubar as tradicionais monarquias, enfraquecendo-as, ao mesmo tempo se tornando potência. A Península Itálica estava totalmente dividida sob os domínios austríacos. Inicia-se uma campanha de Napoleão pela Itália nos anos de 1796 e 1797. De certa forma, a invasão foi um fator pela dor que levou os italianos a despertarem. Napoleão criou diversas repúblicas e mais tarde reuniu-as em uma, formando a República da Itália em 1801. Em 1805, fundou o Reino de Itália, onde seu irmão José Bonaparte se torna imperador. Até esse momento, a península não constituía um mosaico, estava se integrando, porém em mão estrangeira. De golpes e contragolpes, o Império Napoleônico enfrentava as monarquias tradicionais, no entanto foi derrotado em 1814 e definitivamente no ano de 1815. Durante a guerra, a Áustria ocupa a península, reprimindo os revolucionários jacobinos.
e, através de um armistício, entrega a sorte da Itália aos cuidados do Congresso de Viena. O resultado não poderia ser pior. O sonho de independência estava postergado. A Áustria administraria o reino, desfazendo as repúblicas e devolvendo o posto aos herdeiros exilados. A Itália não era a mesma. Não voltaria atrás. Surgem movimentos revolucionários. Períodos de revoltas. Houve reação por parte de vários estados italianos em relação ao retrocesso imposto pelo Congresso de Viena. Burgueses liberais e ex-oficiais, muitos destes filiados à maçonaria e aos carbonários, foram todos inspirados por ideais iluminados do ressurgimento. As sociedades secretas, os carbonários, cujo nome se deu pelas reuniões feitas em carvoeiros, surgem motivados para a libertação. A carbonária, como organização, é derivada da maçonaria. Foi inspiradora de diversas insurreições. Surgiu em Nápoles como oposição a Napoleão. Tinha ideais patrióticos liberais com tendência ao anticlericalismo. A região de Piemonte, reinado por Victor Emanuel I, era um reduto do liberalismo. Porém, as revoltas na região sul entusiasmaram os levantes na região norte. Por volta de 1820, Nápoles e Turim, sob inspiração carbonária, explodem em motins. Com permissão de seu congresso, Metternich, chanceler austríaco, envia seu exército e vence facilmente os liberais em Nápoles. Piemonte sucumbe no dia 10 de março de 1821. Victor Emanuel abdica de seu trono em favor de Carlos Alberto. Por toda a Itália, as rebeliões foram sufocadas e seus líderes, se não presos, foram exilados. Houve repressão e as instituições como o exército foi purificada. O carbonarismo, como protagonista das principais insurreições, viu seus intentos fracassarem. Europa em chamas. Nova onda revolucionária ocorre em 1830 por toda a Europa. Não seria diferente na Itália. Em julho de 1830, com a morte do Papa Pio VIII, novas revoltas acontecem. Territórios de Romanha, as Marcas e parte da Úmbria, assim como Modena e Parma, se rebelam. Em fevereiro de 1831, estas províncias rebeladas se unem em uma federação. No entanto, tropas reacionárias novamente restabelecem a ordem. A Revolução de 1831 foi desastrosa para o carbonarismo, que se vê substituída em seu protagonismo por uma outra ordem fundada pelo carbonário Giuseppe Mazzini, chamada por Jovem Itália, cujo programa era a Unidade Italiana. Mazzini busca apoio do rei Carlos Alberto de Piemonte-Sardenha para o intento sem muito sucesso. Houve uma insurreição em Savoia contida pelas forças da ordem em fevereiro de 1834. Temos a ação de um importante personagem para a unificação, Giuseppe Garibaldi, que associou-se à Sociedade Secreta Carbonária e lutou em Gênova, sem muito êxito. Foi condenado à morte pela corte genovesa, em 1834. Refugiou na Europa, mais adiante para o Brasil. Novas tendências surgiam no horizonte. O neoguelfismo de Vincenzo Gilberti, em 1843, defendia uma federação italiana sob comando do soberano pontífice. Em 1846, ascende ao poder temporal o Papa Pio IX, com tendências liberais, que empreendeu reformas populares. O rei Carlos Alberto de Piemonte-Sardenha adere aos princípios liberais respeitando a Constituição. A burguesia já especulava uma unidade italiana em torno de Piemonte-Sardenha. Após fracassadas revoltas, as reformas liberais ocorreram e o caminho estava aberto para o protagonismo liberal em torno da unidade italiana. Europa em chamas, 1848, Primavera dos Povos, novamente a França como epicentro. A crise econômica de 1846-1847 incentiva o reino de Piemonte a traçar uma união aduaneira entre Turim, Florença e Roma. A partir de janeiro de 1848, inicia-se o processo revolucionário que espalharia por toda a península. Milão, Sicília, Palermo e Nápoles novamente desafiam os poderes. Em março, Milão e Veneza forçam uma retirada estratégica da Áustria. Governos provisórios são formados em diversas cidades. No Piemonte, após pressão dos liberais, concedeu um status constitucional modelado na Carta Francesa de 1830. No dia 25 de março de 1848, o rei Carlos Alberto declara guerra de libertação diante da Áustria com apoio de revolucionários de Mazzini e de outros estados. O rei Carlos Alberto contava com a ajuda francesa, que não houve. A aliança se rompia. Nápoles e os estados papais abandonam o Piemonte, que se vê impotente para enfrentar os austríacos. Um armistício obriga Piemonte a abandonar Veneza. A revolução continua pela debilidade austríaca.
Em outubro de 1848, os revolucionários de Mazzini de Veneza marcham para Roma, onde declara a República Romana em fevereiro de 1849. Esta seria comandada por Mazzini e mais 2 líderes em um sistema de triunvirato. Nessa altura, o Papa refugia-se em Nápoles. Itália estava em ebulição novamente. Piemonte declara guerra à Áustria, que restabelece o domínio vencendo as tropas de Carlos Alberto. Com a derrota, o rei abdica em favor de Vítor Emanuel II. Até o fim de agosto de 1849, tudo estava restabelecido na Itália. Os voluntários de Mazzini evacuaram de Roma com a presença do exército francês, que, sob pressão dos católicos, restabelece o Estado Pontifício. Mesmo com alguns êxitos dos revolucionários de Mazzini, não foram suficientes para vencerem o exército austríaco, faltando uma liderança unificada. Contudo, o sentimento nacionalista estava mais intenso. Na próxima etapa, o protagonismo será liderado por Piemonte. O nascimento do Reino de Itália. Piemonte-Sardenha, reduto liberal, tem na figura do Conde Cavour um político capaz para a unificação. Eleito presidente do Conselho em novembro de 1852, foi um grande expoente apoiado pela classe empresarial. Grande reformista, liderou a libertação definitiva. Piemonte-Sardenha pôde experimentar o progresso liberal em todas as áreas. Político hábil, buscou nos bastidores um pacto com o rei Napoleão III. Estava decidido que somente pela via militar poderia unificar a Itália. Uma aliança com a França seria vital, e esta ocorreu em um encontro secreto com Napoleão III, onde finalizaram um tratado, com a França comprometendo em apoiar as forças de Piemonte-Sardenha, caso a Áustria ataque primeiro. Em troca, basicamente, receberia as cidades de Nice e Savoia. Agora o protagonismo viria por parte de Piemonte, com os revolucionários ficando à margem. O compromisso era que a Itália seria uma monarquia e não uma república, e esta teria o rei Vítor Emanuel II. Na primavera de 1859 inicia-se o que seria a Segunda Guerra da Libertação, para o Risorgimento. Áustria ataca após provocações caindo em armadilha. Forças francesas e italianas revidam e conquistam a Lombardia. Outras insurreições aconteceram em várias cidades pela península, com a formação de governos provisórios. Nem tudo parecia flores. A França, pressionada pelos círculos católicos, não avançou e precipitou em selar um acordo com a Áustria, que cedeu a Lombardia para Piemonte e, em troca, as autoridades depostas pelas insurreições voltariam aos seus respectivos tronos. Um retrocesso para a unificação, e a Áustria mantinha força política na Itália. O Conde Cavour, decepcionado, se retira do governo para voltar depois em janeiro de 1860, selando um acordo definitivo com a França, onde Piemonte anexaria os territórios da Itália Central. Agora Nice e Savoia pertencia à França. Giuseppe Garibaldi, com 1000 voluntários, os Camisas Vermelhas, com a ajuda oculta de Cavour, parte da Sardenha em direção à Sicília, e logo encontra apoio de nacionalistas. Mais adiante, em maio e junho, conseguem a ocupação. E, por fim, partiram para Nápoles, ocupando no dia 7 de setembro de 1860. Garibaldi tinha a intenção de seguir sua expedição a Roma, porém Vítor Emanuel o encontrou no dia 26 de outubro em Campânia, ao mesmo tempo confraternizando e contendo a expedição. Garibaldi jurara fidelidade ao rei entregando o comando de seus Camisas Vermelhas. Foi realizado plebiscitos, que sancionam a adesão das 2 Sicílias, as Marcas e a Úmbria, a Piemonte-Sardenha. Após várias rendições de cidades em favor da unificação, em Turim reúne-se o primeiro parlamento no dia 17 de março de 1861 e confere a Vítor Emanuel II e seus sucessores título de rei da Itália, o Risorgimento italiano, o renascimento da Itália, restando para unificação total Veneza e Roma, que estava sob proteção francesa. Em 1866, o Reino de Itália se alia à Prússia contra a Áustria. O exército austríaco lutava em 2 frentes contra uma potência militar, a Prússia. A Áustria foi derrotada. O Reino de Itália anexa Veneza mediante um tratado. No ano de 1870, a Guerra Franco-Prussiana levou as tropas de Napoleão III ao extremo, sucumbindo de forma humilhante para a Confederação do Norte. Em Roma, as tropas francesas deixaram seus postos e o caminho para a unificação estava livre. O Papa não reconhece a unificação com a anexação de Roma e seus territórios, resistido por décadas.
A total unificação com o reconhecimento do Papa ocorre em 1929, conhecido como Tratado de Latrão. Benito Mussolini e o Papa Pio XI selam um acordo, o reconhecimento da Igreja em troca de um Estado, o Vaticano. O Reino de Itália segue um caminho liberal e, no decorrer, no ano de 1876, a esquerda ganhou espaço com a ascensão de Mazzini e Garibaldi chegando ao poder. Após a unificação, o pensamento romântico surge como apelo ao passado de glória, ganhando espaço à restauração do Império, justificativa para colonizações na era do imperialismo europeu. Considerações finais. Nesta videoaula, conversamos sobre a construção da Nova Itália. De modo resumido, procuramos revelar os antecedentes históricos de longa duração, passando pelas guerras napoleônicas e suas investidas na península, levando ares republicanos constituídos por leis, redefinindo os territórios e, por fim, criando o Reino de Itália. Napoleão sucumbe, vem o Congresso de Viena e uma nova nação estrangeira ocupa a Itália, a Áustria. O retrocesso, novamente o Reino de Itália desfigurado. O sonho de independência foi adiado, o sentimento nacionalista foi despertado, primeiro nos revolucionários, depois na elite. Faltava o sonho virar realidade. Insurreições, revoltas foram uma constante na península, forças reacionárias preponderavam, mas enfraquecia a cada vitória. As derrotas aumentavam a tenacidade desse povo. A elite no comando, os liberais e nobrezas tiveram que buscar apoio dos revolucionários, os camisas vermelhas de Garibaldi e as organizações de Mazzini. Nos bastidores, o conservador liberal Cavour fazia alianças, juntos uniram a Itália. O povo foi o protagonista, tudo viveu, tudo passou, sempre presente, mesmo quando na desunião dos líderes. O nacionalismo foi a chama do povo. A elite no comando, a Itália como nação, mas o sonho de república não terminou. Após todos esses processos de unificação, novos horizontes surgiram para a burguesia, que aderira como estratégia ao romantismo, buscando vivenciar as glórias do passado como império para justificar o colonialismo. Enfim, todo o processo foi dinâmico, assim como a história, sempre surgirá novos elementos que podem esclarecer e acrescentar. Pesquisamos e sabemos que não há como esgotar o tema, pois cada batalha, cada aliança, cada reviravolta tem os seus porquês e sua história. Começamos pelas revoluções liberais do século XIX. Quanto tema e subtemas poderiam ter sido explorados? Assim é a história. Agradecemos sua atenção até aqui. Sejam sempre bem-vindos e convidamos para assistirem os próximos temas históricos, pedindo para inscreverem-se para serem notificados de novos vídeos. Contamos com seu apoio, que é muito nos estima. Saudações e até a próxima.